Sejam bem-vindos a mais um Sofá, com muito prazer, recebendo hoje o Dr. Tiago Mierzwa, que é urologista, andrologista, atende em Curitiba e hoje vai falar pra gente sobre a saúde do homem. Vamos abordar o sono, prótese e os milagres, né? Tadalafila, Viagra, vamos falar um pouquinho com ele? Vem com a gente. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Me fala um pouquinho. Quem é você? Como é que tu chegou na sexualidade? E depois conta pra gente o porquê que o sono afeta a saúde sexual dos homens. Bom, Grazi, é um prazer estar com você aqui hoje. Bom, o meu trajeto na urologia começou desde a faculdade, um pouco tive bons exemplos de urologia. E ao longo da urologia, a área da andro, que é uma área que trabalha com medicina sexual e fertilidade, acabou chamando um pouco de atenção. É um campo amplo, um campo que tem parte clínica, tem parte cirúrgica, então aí acabei indo para essa área depois desse período de faculdade e daí da residência, né? Se a gente for ver de estudos do sono, né, quando a gente fala de estudos do sono como um todo, todas as alterações que influenciam o sono vão repercutir na saúde como um todo, né? Uhum. E a saúde sexual é um reflexo da saúde do teu organismo, de todo o contexto, né? Quando a gente tem um sono fragmentado, um sono que não descansa, Não né? repara, né? Não entra em fases profundas do sono, nós vamos ter uma repercussão a longo prazo que vai evoluir com disfunções sexuais de diversos modos, né? Mas a mais frequente é a disfunção erétil, né? Que a gente acaba vendo que hábitos estão relacionados à disfunção erétil, né? Então, o sono é extremamente importante, mas não basta apenas dormir. O ideal é dormir num ambiente escuro, um ambiente sem muito ruído, um ambiente que você consiga realmente descansar, né? Por quê? O que acontece no cérebro quando dorme mal, né? Ou dorme bem? Por que isso tem relação com a função sexual? Uma liberação de vários tipos de hormônio, vários tipos de substâncias. E quando você entra nas fases profundas do sono, aí que você vai ter essas liberações dessas substâncias. Uhum. Então, quando você dorme mal ou acorda muitas vezes, é uma coisa muito comum no paciente mais velho, às vezes ele acorda para fazer xixi, não dorme direito, ou já tem insônia por outros motivos, né? Existem outras condições também, tem hipertensão inquietas, existem doenças que também fazem essa alteração. Quando a gente tem essas alterações, ela vai atrapalhar o sono e esses micro despertares, às vezes que ele não percebe, ou até uma apneia obstrutiva do sono, que tem alguns fatores, né, com pacientes obesos, pacientes com algumas comorbidades, ele fica fazendo vários micro despertares à noite, ele acha que dormiu, mas no outro dia ele está cansado, acorda mal, e isso vai resultar nessa alteração que vai gerar essa ansiedade. Vai afetar a sexualidade, né? E o que é dormir bem? Porque a gente vê que tem pessoas que falam, 4 horas de sono para mim tá ótimo, né? Mas a literatura já mostra que é importante um adulto dormir de 6, 8. Agora tem pessoas que são mais dorminhocas. O que de fato é dormir bem? A gente considera hoje que o sono, o ideal é que seja entre 7 e 9 horas, nesse ambiente escuro, com repouso, que você acorde descansado no dia seguinte, né? E aí tem pessoas que falam, não, 3 horas eu estou bem, né? Mas a longo prazo isso vai repercutir em algum déficit, seja déficits sexuais, né? Ou então outros problemas de saúde. Então, a inversão do ciclo sono-vigília também, né? Que a pessoa dorme durante o dia ou fica fazendo muitos cochilos durante o dia, né? Então não existe isso de, eu sou noturno. Não. Sim, quando a gente fala, né, o ideal é que você tenha um hábito de sono regular. Eu acho que talvez até o mais importante você dormir na hora certa, acordar na hora certa, estar em um local adequado, evitar celular, evitar qualquer coisa que tire um pouco a atenção, tela, né, na verdade, tela como um todo, né, à noite. Então tudo isso daí é o que a gente fala que é a higiene do sono, né? Então não dormir mais do que 30 minutos em sonecas durante o dia, ter uma noite regular de sono, certo, no escuro, usar a cama para dormir, né? Não ficar assistindo TV na cama, não ficar comendo na cama, para que você mude o hábito para que isso faça essa higiene do sono também. Sim, eu costumo brincar que cama é lugar de sono e sexo, Exatamente. né? A questão do fazer muitas atividades na cama vai tirando essa questão do sono mesmo, né? De estar lá para aquele momento específico, né? Sim, vai condicionando a não dormir, né? Exato. A fazer outras coisas. E a gente liga a TV e tá na cama, a gente vai, vou assistir mais um pouquinho da série, ou assistir mais um pouco do filme. E nunca dá vontade de desligar, você vai ficando cada vez mais estimulado, exatamente, né? A mesma coisa de bebidas que estimulam, né? Café à noite, cafeína como um todo, né? Energético, esses tipos de bebida alcoólica, comer demais também, imediatamente antes de dormir, exercícios também noturnos muito tarde.
tudo isso aí tem que ser planejado, né, para que tenha menos impacto na função sexual e também na qualidade de vida, né? Sim. Saúde como um todo. Você trabalha com a saúde masculina, né? E disfunções sexuais é um dos temas que você aborda, né, no teu consultório. Quais são as maiores demandas e as maiores dificuldades de tratar o paciente com dificuldade de ereção, ejaculação precoce? Quais mais aparecem, né? E quais os maiores desafios para ti? Eu acho que as disfunções sexuais como um todo, elas são bem frequentes. Eu acredito que a disfunção erétil talvez seja uma das mais frequentes, né? Ejaculação precoce é muito comum. Eu acabo tratando a infertilidade, então eu acabo vendo muitos pacientes com infertilidade que misturam às vezes disfunções sexuais devido à obrigação de ter relação em períodos específicos, aquela relação que precisa ser marcada basicamente, né? E se não conseguir ter a relação, perdeu o seu ciclo todo, só no mês seguinte. Então existe uma pressão muito grande. Então eu acabo vendo disfunção sexual misturada às vezes com fertilidade também. Entre as disfunções sexuais, a disfunção erétil é uma das mais comuns, e eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje é que não tem tanta informação, e às vezes o paciente não tem um entendimento tão claro que aquela disfunção nem sempre é orgânica, nem sempre é uma doença que está levando à disfunção e que não existe nada milagroso, né? Que é o mais comum, eles sempre querem um milagre. Chega lá, doutor, eu tô com isso, aí há 10 anos às vezes, 5 anos, 20 anos, e ele quer que na segunda-feira já esteja bem, né? No dia seguinte já está tudo bem, tudo certo. Sim. Então eles querem sempre um tratamento... O milagroso, né? É bom e barato, né? Exatamente. E que venha com... E profissionais que trabalham com a parte de medicina sexual são muito importantes para levar essa informação para o paciente, né? Então, sim. E a partir do momento que você começa a ficar preocupado com o ato sexual em si, que você começa a pensar que não vai dar certo, que vai ter uma ejaculação muito rápida, que não vai ter uma performance adequada, né? A gente chama isso de ansiedade de performance, né? É uma coisa extremamente comum. E eu tento explicar para ele que existe um mecanismo fisiológico por trás e não é apenas a cabeça dele. Existe toda uma cascata de eventos que acontece quando ele começa a ter esse pensamento. Sim. E isso vai virando uma bola de neve, porque ele já vai para a relação achando que não vai dar certo, daí realmente não dá certo, na outra ele já acha que nunca vai dar certo, né? Vai sendo cada vez pior essa situação. E essa liberação da adrenalina, noradrenalina, são substâncias que são vasoconstritores e entra um mecanismo de luta ou fuga, né? E a função sexual neste momento não é o mais importante para o organismo. Então, quando você faz um pico de ansiedade... Afinal, se tu tá fugindo de um leão, de um bicho-papão, né? Exatamente. Ficar de pau duro é o que menos importa, né? Não vai resolver nada. Não. Mas essa é a situação que eu tento mostrar para eles, que é um mecanismo complexo que envolve, demanda de um tratamento psicológico, na maioria das vezes, pelo menos um acompanhamento, uma orientação, ajuste, né? Para que ele entenda o que está acontecendo no corpo dele naquele momento e tire esses fatores que deflagram esse aumento da ansiedade, né? E isso eu acho que a psicoterapia ajuda muito, né? As terapias dos pacientes que precisam um ajuste nessa questão sexual vai ajudar. E mesmo um paciente que tem condição, pós-prostatectomia, paciente diabéticos, pacientes cardiopatas que têm um cunho orgânico, eles acabam tendo uma mistura com essas questões psicológicas. Mesmo quando a gente vai indicar um paciente grave, refratário, que vai fazer uma prótese, muitas vezes eu encaminho para avaliação psicológica, porque vai mudar a vida dele para melhor, muitas vezes, né? Porque ele está numa situação que ele não está mais conseguindo ter relação sexual, e ele mesmo mudando a vida para melhor, ele precisa se adaptar a uma nova alteração da sua função sexual. Vai funcionar bem, vai ter relação, vai ter orgasmo, vai ter todos os domínios sexuais, vão estar ok. Sim. Mas é diferente, né? Eu brinco igual já um óculos, né? No começo demora para você se adaptar ao óculos, mas depois de um tempo você está adaptado, tanto que você entra no chuveiro de óculos, esquece de tirar o óculos, né? Muitas vezes pode acontecer mesmo, ou pular na piscina, né? Exato, eu tento fazer analogia com coisas mais simples do dia a dia para ficar mais fácil de entender essas disfunções, né? E ele entender que não é uma receita de bolo, que eu não vou dar um remedinho para ele e esse remédio vai resolver a vida. Muitas vezes até resolve por um tempo. E se você não trata a base do problema, que na maioria das vezes tem um cunho também psicogênico, né? A gente não vai conseguir resolver o paciente como um todo, né? Principalmente pacientes jovens, né? Paciente jovem, a disfunção psicogênica é muito prevalente. A gente tem visto, né, uma procura maior. Problema sempre teve, né? Mas uma procura maior desses jovens pelo tratamento, a procura do urologista, a procura até de psicoterapia, né? Para ter ali, na maioria das vezes, a pílula mágica, o Viagra, a Tadalafila, para poderem ter o desempenho. E aí, se não conseguem ter esse desempenho, existe toda uma ansiedade, né, e uma procura por ajuda. O que você acha que tem causado isso? Quais são os fatores que têm despertado, né, essa preocupação com o desempenho? Eu acho que é a informação, né?
A pornografia com muita facilidade também prejudicou essa questão, porque eu não sou tão velho, né? Mas na minha época, existiam ainda revistas, né? Tinha um acesso mais restrito, né? Hoje em dia não importa a idade, não importa a pessoa, ela entra no celular e ela vai ver o que ela quer ver, né? E essa questão da indústria adulta, né? Ela vai acabar mostrando uma coisa que não é a realidade, né? Então, por exemplo, uma relação sexual ela não é tão demorada a maioria das vezes. O normal não é aquilo que você está vendo. E isso vai gerando um estereótipo diferente sobre a questão sexual como um todo, né? Sim. Desde desempenho, desde situações do dia a dia também, essa busca pela relação, pelo sexo em si, né? E acho que essa combinação de fatores que acaba fazendo com que a pessoa vá atrás e muitas vezes já chegam automedicados, né? Esse que é o maior problema, porque é fácil comprar Tadalafila, é fácil comprar Viagra. Sim. Então eles já chegam tomando remédio, mas eles não entendem o problema do contexto como um todo, né? E não é raro o paciente chegar comigo usando injeções, né? Que são linhas mais complexas de tratamento de disfunção erétil e com falha na injeção e super jovem, né? Que não tem nenhum fator. Por quê? Porque tudo isso daí é influenciado pelo sistema adrenérgico, pela adrenalina. Toda essa questão vai atrapalhar a função no futuro. Então, um paciente que não é tratado de forma adequada, mais para frente ele vai parar de funcionar todos os métodos, ele vai chegar, eu vim porque eu quero botar uma prótese. Esse é o mais comum, assim, a gente ver, chegar na situação já um pouco mais complexa de manejo. Sim. Se o paciente vai lá na primeira consulta, por exemplo, nunca usou nada, é muito mais fácil de tratar e ele entender que precisa fazer psicoterapia, precisa fazer, às vezes, tratamento com fisiopélvica, precisa ajustar todo o contexto para que funcione, né? Manejar os intervenientes, né? Ou seja, se o paciente vai só maquiando esses sintomas, né, com milagres, né, que o médico dá ali o remedinho, isso chega num determinado momento que não tem mais, vai reforçando o comportamento errado, né, disfuncional, e quando chega no momento para voltar é difícil, né? É difícil. Você vê muito na psicoterapia, né, que se o paciente não adere ao tratamento, fica cada vez mais complexo nas próximas vezes que ele vem, né? Sim. Mas quando usar a Tadalafila? Quando usar esses estimulantes, né? Bom, todo paciente que vem com disfunção sexual, ele vai fazer uma investigação, a gente vai investigar um pouco melhor, né? Exames laboratoriais sempre que for possível. A gente vai fazer uma investigação do cunho psicogênico, básica, lógico, porque a gente não... O urologista não tem uma formação tão completa a ponto de fazer uma investigação a fundo, até por causa de tempo, né? Claro, então, consulta, né? Quando eu, pelo menos, percebo que o paciente tem um cunho psicogênico associado, eu recomendo que passe com a sexóloga, faça uma avaliação, e a partir dali ela orienta qual é a melhor forma de terapia, qual é o melhor tratamento. Então, avaliação psicológica são alguns pilares, né? Avaliação psicológica, avaliação laboratorial, e avaliação vascular quando indicado, né? Então, vascular a gente tem hoje o Doppler peniano com farmacoindução em pacientes cardiopatas, pacientes diabéticos, pacientes que você percebe que tem um possível problema orgânico, é possível fazer essa avaliação um pouco mais a fundo. Uma vez que a gente estabeleceu tudo isso, aí nós vamos montar um plano de tratamento. Eu faço uma exposição para o paciente que não é uma coisa que ele vai fazer, ele tem que melhorar hábito, exercício, perda de peso, melhorar o sono, reduzir o estresse sempre que possível, lógico que não tem como acabar, né? Ninguém ganha na Mega Sena e vai para a América Central para ficar lá, né, para o Caribe, mas ele tem que tentar ajustar todos os fatores. Além disso, quando indicado a psicoterapia também, e aí sim farmacoterapia, porque os medicamentos eles vão auxiliar no tratamento. Eu explico que a Tadalafila, o Viagra, eles não são indutores, eles são facilitadores. Mas se você está num ambiente ruim, não adianta usar facilitador que não vai resolver. E aí vem aquele paciente que oscila. Tem vezes que funciona muito bem, tem vezes que não funciona nada. E aí ele começa a achar que o remédio não está funcionando, vem alguns. Então acho que o momento de usar a medicação é a partir do momento que ele está entendendo o que está acontecendo, né? Então a consulta para explicar é um pouco mais trabalhosa porque ele precisa entender o problema. Muitas vezes ele cai num médico e ele fala, não, toma isso aqui, pronto. Nem explica por que está acontecendo, né? E aí ele começa a tomar, dá 2, 3 meses, um ano, para de funcionar. Aí é onde a gente vê o problema que vai se agravando, agravando, e vira uma bola de neve que às vezes ele não consegue nem sair da bola de neve mais. Quais estratégias, né, disfuncionais, assim, você percebe que os pacientes usam para tentar lidar com essas queixas? Além do uso da medicação, né? Um dos problemas que os pacientes vão tendo vai ser que começa a se afastar. Então o afastamento das relações sexuais, da sexualidade. Começa a não procurar mais, não quer mais ter relação com a esposa, começa a se afastar e depende da idade também,
um não se importa pelo outro não ter relação, e assim vai indo, né? Esse é um mecanismo de defesa que acaba tendo, que é se afastar da vida sexual, e aí ele vai se automedicar, vai tomar todos os comprimidos, e muitas vezes acaba caindo em clínicas que não tem um objetivo de tratamento como um todo, né? Mas venda de medicamento, venda de tratamento, venda de protocolos. Então, ele acaba caindo em locais onde a queixa dele vai ser talvez explorada para que faça seu tratamento mais ou menos da forma que ele gostaria que fosse. E uma coisa muito comum que a gente vê é eles usarem drogas intracavernosas, né, injetáveis, já meio logo, porque a pessoa vê o resultado rápido, porque funciona muito bem. Sim. Mas se não tratar o problema, depois vai parar de funcionar também, né? Também então vai ele parar. começa a ir atrás, vai buscar essas outras clínicas, e ele vai encontrar alguém que vai falar o que ele quer ouvir, né? Esse é o maior problema, né? Que promete o milagre, A né? questão ética, às vezes, acaba ficando de lado, é uma coisa difícil. Sim. Né? A sexualidade humana, ela não, infelizmente, a gente não tem uma reserva de mercado para tratar, mas felizmente também, né? Porque aí a gente pode tratar de forma multiprofissional e interprofissional, mas a gente vê que muitas pessoas, né? Não chamo nem de profissionais, mas assim, muitos profissionais e pessoas acabam oferecendo um tratamento muito raso, né? Sem estar baseado em evidências, em ciência, né? Em protocolos testados, diminuindo a função sexual, a posições, a questão de espaço, né? De como manipular, né? E não é isso, né? Existem muitos outros intervenientes aí por trás que são importantes. E acho que isso colabora, né? Para que a gente tenha um espaço muito grande como profissionais éticos e sérios, né? Para estar fazendo um bom trabalho e sermos reconhecidos como tal. Acho que é bem importante essa colocação que você colocou, né? Precisamos levar a informação de qualidade para a pessoa, para que ela não caia nessas armadilhas que a gente vê, porque tem muito, né? Historicamente a gente já tem muito, né? Porque a questão da sexualidade, ela está muito próxima do charlatanismo, então é uma linha muito tênue, né? Alguns profissionais de várias áreas, né? Eles acabam se aproveitando das queixas e acabam realmente fazendo vendas para as pessoas e vendendo milagres, né? A gente sabe que não existe, né? Então você acaba tendo, às vezes, tratamento sintomático, né? É igual dor de cabeça, né? Se você começa a ter dor de cabeça frequente, o ideal é que você investigue o porquê tá tendo dor de cabeça, não só tomar uma dipirona para tomar um remédio e naquele momento melhora e depois volta, né? Então é a mesma coisa, sexualidade é a mesma coisa. Se tá tendo algum problema, é um sinal, né? A disfunção erétil, ela não é uma doença em si, ela é um sinal de algo que não está bem. Seja algo psicológico, seja algo hormonal, algo vascular, algo neurológico. Alguma causa está levando a isso, né? E aí sim você vai buscar a causa para tratar de forma adequada. Né? Maravilhoso isso. É isso mesmo, perfeito. Acho que foi um raciocínio assim, né, de que é como se fosse a pontinha do iceberg, né? Tem toda uma coisa por baixo ali que precisa ser investigada. Existe um conjunto de fatores de risco, problemas e doenças que vão levar a esse resultado final. Talvez seja disfunção erétil, disfunção ejaculatória, independente de qual é. É a febre, né? Mas o que está por trás, né, dessa febre? Né? E dependendo de onde a pessoa cai, ela vai cair só na febre, né? Então vai cair só na disfunção erétil. Então a pessoa vai dar um remédio para a disfunção erétil e não vai investigar o que está acontecendo. E até um outro, né? A disfunção erétil é um marcador de risco de doença cardiovascular. Por exemplo, pacientes que apresentam disfunção erétil, eles tendem a ter um evento cardiovascular em até 3 anos, né? Então, são marcadores que você vai investigar, né? Tudo isso é bem importante, porque a pessoa às vezes vai lá, ninguém investiga nada, ninguém sabe o que está acontecendo, simplesmente, toma esse remédio aqui, né? E às vezes perde um momento de ouro que ele poderia ter diagnosticado um problema futuro. Né? 2 perguntas sobre isso aí. Primeiro, a gente está falando de disfunções eréteis, né, que estão relacionadas aí com problemas coronários psicogênicas ou apenas as orgânicas? As orgânicas aí, tá. Né? Senão vai ter um monte de gente ansioso ali. A doença cardiovascular como um todo, né? São doenças de vasos periféricos, né? Então a disfunção erétil ela vai ser associada a essa doença vascular. Por exemplo, um paciente que já é coronariopata, ele já tem um déficit vascular peniano também. Então ele vai ter um déficit de fluxo. E lógico, o corpo vai dando um jeitinho de criar algumas situações para escapar desse problema. Mas a longo prazo você vai ver que isso vai repercutir e vai ter o problema misturado às vezes com outro psicogênico, hormonal, alguma coisa, né? Por isso que a gente fala que a disfunção muitas vezes é mista, né? Sim. Ainda mais com o envelhecimento, né? Quanto mais envelhece, mais doenças, mais problemas e aumenta maior a incidência também do disfunção erétil. Antes da gente falar de prótese, me fez pensar aqui, a tua fala, né? Me fez pensar o quanto que profissionais da urologia,
da ginecologia, da própria psicologia, da fisioterapia, apesar de ter a fisioterapia pélvica, né, específica, nós não temos essa formação, né, sobre sexualidade, né? Tem sobre reprodução, mas não sobre sexualidade. Como é que você vê, né, isso? Existem faculdades específicas, faculdades mesmo, cursos de graduação em medicina, por exemplo, que abordam a saúde sexual mesmo, a sexualidade? É superficial, né? Na formação médica, pelo menos, né? Existem pós, mas não durante a faculdade algo focado, né? Então, como são várias áreas, o ideal é que estivesse um pouco mais amplo, né? Quando passa na ginecologia, disfunções sexuais femininas, aprender um pouco, na psiquiatria, aprender um pouco, né? A Na relação de urologia, personalidade, né, com a sexualidade. Exato. Então, hoje ainda tem um déficit de formação grande e a pessoa acaba precisando estudar depois para ir mais a fundo um pouquinho. E faltam cursos, né? É claro que tem cursos muito bons, né? Mas faltam, assim, cursos que... uma abundância, né? Pra gente poder ter escolha, né? Uma facilidade, né? Com facilidade. E aí acaba que, muitas vezes, por não estar tão acessível, né? Por exemplo, a doutora Lúcia coordena um grupo que é maravilhoso, né? Dá vontade de vir estudar com ela, mas é tão longe para mim, né? Então, às vezes, por estar inacessível, muitos profissionais acabam comprando, né, adquirindo hoje em dia com a internet cursos de baixa qualidade, né, que não estão baseados em ciência. Que tipo de conselho você daria para quem está buscando uma formação em sexualidade, não necessariamente uma pós-graduação, né, para ter esse filtro de poder separar o joio do trigo, né? Não, esse aqui tem qualidade. Que tipo de dica? Que talvez a primeira etapa é você conhecer as sociedades que trabalham com sexualidade, né? A partir do momento que você conhece a sociedade, você vai ter um respaldo que daquela sociedade tem pessoas que fazem isso com uma certa excelência. E ali desse momento que você vai buscar locais para fazer uma formação, seja um curso, seja uma palestra, seja um workshop. Cada vez mais a gente vê as sociedades trazendo até um profissional, né? Para você se tratar, né? Ali tem muita gente. Então não dá para você selecionar um profissional. Então, quando é alguém que está buscando um aperfeiçoamento nessa área, esse é o caminho ideal, porque você vai estar em um local que geralmente tem várias pessoas associadas a esse contexto, né, acadêmico. É como se fosse um carimbo de credibilidade, assim, né? Eu acho que isso facilita bastante para você saber para que lado vai, né? Porque curso tem de monta, é o que você falou, né? Mas, às vezes, a qualidade não é tão boa, você não vai aprender de forma adequada. Então, acho que buscando através dessas sociedades fica um pouco mais fácil, né? Sociedades de sexualidade, aí tem vários, né? Dependendo de qual profissional você é, você vai ter algumas, geralmente, da sua área específica. Sim. E nada impede de também conhecer de outras áreas, né? Claro, claro. Você faz parte de alguma associação, de alguma sociedade? Eu faço da sociedade, a Associação Brasileira de Estudos de Medicina Sexual também, a Sociedade Latino-Americana de Medicina Sexual, a Sociedade Americana de Medicina Sexual também, e a Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Então, todas essas sociedades, cada um tem, eu acho que o contexto é muito parecido, mas cada um tem uma filosofia, e acaba tendo um pouquinho de aprendizado em cada lugar. Claro, claro. Vamos falar um pouquinho de prótese? Quando recomendar prótese para o paciente? Bom, a prótese a gente considera um tratamento definitivo da disfunção erétil. Ele não é um tratamento de primeira escolha, geralmente. Nós vamos... Por quê? Porque a prótese é um tratamento irreversível. Uma vez que o paciente coloca a prótese, não vai mais ter uma função sexual igual ele tinha anteriormente, mesmo que tire a prótese, não vai mais ter função. Então a gente considera a prótese como um tratamento definitivo em condições que não são mais reversíveis. Então uma disfunção, um paciente vasculopata já tem uma disfunção sexual de origem vascular, pacientes diabéticos que já têm uma disfunção neurovascular, pacientes pós-prostatectomia, são pacientes que você não tem perspectiva de melhora da sua função erétil. Então esses são os pacientes onde eles vão se beneficiar e a taxa de satisfação vai chegar naquelas taxas que todo mundo fala que é acima de 90%. Uma taxa alta, né? Eu sempre explico para o paciente, quando você vai fazer a indicação da prótese, ele tem que prestar atenção no último ano, como foi a vida sexual dele, porque depois que você liberar ele para a relação sexual com a prótese, ele precisa comparar com esse último ano que ele tinha, e não com 20 anos atrás. Porque é o principal problema do paciente. Ele, às vezes, não está tendo muita ereção, faz tempo que não vê a rigidez, uma das queixas é encurtamento do pênis, embora ela não aconteça, mas o paciente já não vê uma ereção rígida há um tempo, não tem mais uma... Ele mudou a percepção dele. E aí ele acha que vai colocar prótese, como tem a questão da prótese de mama, né, que é uma questão estética, para aumento, para melhorar, na verdade, né?
Aqui não, é uma questão funcional. Então você vai colocar uma prótese para melhorar a função erétil do paciente, ou seja, para gerar uma rigidez que permita a relação sexual penetrativa novamente. Sim. Então são casos onde o paciente não vai mais voltar a ter uma ereção natural por alguma causa orgânica, geralmente, né? E pacientes que estejam bem do ponto de vista clínico e psicológico, porque é uma mudança no organismo, né? Então, por mais que vai melhorar a sua função que ele está sem, né? Vai mudar também, não é uma ereção igual ele tinha anteriormente, né? Então, isso é bem importante que ele entenda que ele está com um problema, que não está tendo mais tratamento, e que a prótese vai ajudar nesse problema atual, e não vai fazer ele voltar como era adolescente. E esse é um, né, dos problemas, eles querem a dificuldade de envelhecer, né? E assim, uma das principais queixas que eu estava falando é a queixa de encurtamento peniano, porque muitas vezes não é alinhado direito essa expectativa. Então o paciente tem que entender o que é o tratamento e como vai ficar também o resultado, né? Isso é bem importante. Mas é um tratamento excelente, com boas taxas de satisfação, poucas complicações, uma cirurgia de 30, 40 minutos, uma cirurgia rápida, né? Recuperação rápida, muitas vezes praticamente não tem dor, um pouco desconforto ali na região. E tem então, caso de arrependimento? Quando mal indicado, né, a gente tem pacientes que podem se arrepender. Então, a indicação vai selecionar o paciente para não ter arrependimento. Porque uma vez que você explicou para o paciente e ele entende, algumas vezes precisa de psicoterapia antes, tratamento da parte psicológica, para que ele entenda o contexto do que está acontecendo, aí arrependimento não vai acontecer. Né? Mas os ele tem que entender muito bem como funciona. Sim, sim. Ele precisa arrumar bem. Doutor, envelhecimento e saúde sexual masculina. Fala um pouquinho pra gente. Envelhecimento ela é uma condição que vai resultar em disfunções sexuais, né? Então, vamos para o campo da disfunção erétil. A gente sabe que pacientes entre 40 e 70 anos, 52% vão ter disfunção erétil. É algo bem considerável. Se a gente for pegar a faixa de 70 anos, quase 70% tem disfunção erétil e mais ou menos 20% tem disfunção erétil grave, ou seja, refratária a medicações. A gente está falando de psicogênica ou orgânica? Geralmente vai tendo mais doenças orgânicas. Tem o psicogênico junto. Pacientes acima de 40, 50 anos, eles tendem a ter um aumento de incidência de doenças que levam à disfunção erétil. Certo, diabetes. Isso, como eu falei anteriormente, um dos sintomas é a disfunção erétil, mas tem doenças por trás muitas vezes. Então, diabéticos, cardiopatas, pacientes que têm comorbidades, doenças, vão resultar na disfunção erétil a longo prazo. Então, quanto mais você vive, mais tendência a ter essas doenças. E quando não controladas, pior. Então, por exemplo, o diabético, ele tende a ter disfunção erétil 15 anos antes da população em geral. Paciente com uma apneia obstrutiva do sono grave, né? Também 10 anos antes da população em geral. Então, se a gente for pegar esse nicho de pacientes, né, esse contexto, você vai ter a combinação de vários problemas. A obesidade, muito frequente hoje em dia, os diabéticos, pacientes com doenças cardiovasculares. Quanto mais eles vão vivendo, e hoje a gente vê as pessoas viver cada vez mais, né? E quanto mais ele vai viver, mais problemas ele vai ter que pode resultar em disfunção erétil. Não quer dizer que vai, mas pode, né? Mas hoje a gente vê pacientes, por exemplo, 70, 80 anos, totalmente ativos, bem, com desejo, com vontade de ter relação sexual. Então, cada vez mais a gente está tratando pacientes mais velhos, né? Há um tempo atrás, a gente olhava um paciente, uma pessoa, um homem de 60 anos, né? Falava, nossa, ele tá ficando velho. Hoje não, 70, 80 anos são pacientes que estão muito bem, né? Sim. Então, as doenças vão resultar na disfunção erétil e a vida sexual ainda ela se mantém, né? Anteriormente, há uns anos atrás, algumas décadas, vai chegando um momento em que a vida sexual vai se aposentando, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê que com o maior só número se de quiser informação... hoje em dia, né? Exato. Eu brinco com o paciente que ter relação sexual só depende dele ter vontade de ter relação sexual. Então, se ele tiver vontade, a gente precisa dar um jeito de ajudar ele a ter relação sexual. Seja com medicamento, seja com prótese, não importa qual é a forma, né? Hoje em dia, a gente já sabe muito bem que a sexualidade também não é só relação penetrativa, então tem várias formas dele sentir prazer com a sua parceria, né? Então, cada vez mais a gente vê o paciente mais velho retomando sua vida sexual. Não ficar tão engessado, né, nessa necessidade de ereção, na necessidade da penetração, né? Exato. O sexo não é só penetração, né? Com certeza. Doutor, maravilhoso conversar contigo. Prazer foi meu. Homens, se cuidem, né? E lembrem, quem não dorme, não transa. É uma honra ter você aqui, muito obrigado. Te desejo uma boa palestra hoje. Ele vai palestrar no Slam, né?
Te desejo uma boa palestra e é sempre muito bem-vindo aqui no meu sofá, tá bem? Eu que agradeço, Grazi. Obrigado pelo convite. Fica o convite para voltar já. Com certeza. Muito obrigada, tá? Obrigado.